Desculpe o Aue, eu não queria magoar você. E essa aqui, ó. Levava uma vida sossegada. É só começar a cantar que a Lindinha aparece aqui, ó. O rabo dela aqui, ó. Lindinha, não dá pra você ficar aqui agora, ó. Ai. Tá vendo? E essa aqui, ó. Venha me beijar, meu doce vampiro. Bom, já perceberam que eu vou falar hoje dessa moça aqui, pessoal? Rita Lee. Nome de batismo? Rita Lee Jones. E depois casada, Rita Lee Jones de Carvalho. A nossa Rita Lee. Eu acho difícil alguém não gostar da Rita Lee. E essas canções, quem nasceu antes de 1980, eu acho que cantou comigo todas essas letras. Mas hoje eu não vou falar de nenhuma dessas músicas tão mais populares da Rita Lee. Eu não vou falar dessas músicas não, mas sim de uma música que chama Coisas da Vida, que transcende, fala do momento do nosso desencarne. Uma letra muito espiritualizada da nossa Rita Lee e Roberto de Carvalho, se chama Coisas da Vida. E ela foi escrita no ano que eu nasci, em 1976. E se você não conhece, procura a versão ao vivo da Rita Lee no Anytime TV, que foi muito legal. Ela fez uma versão um pouquinho diferente da original, gravada nesse álbum Entradas e Bandeiras, e que eu achei que ficou mais bonita ainda. E ela ganha uma dimensão maior quando a gente consegue analisar assim a música, porque quando você gosta de uma música, mas percebe a profundidade espiritual que ela tem, ou a intenção do compositor em colocar pra gente algo tão valioso, tão profundo, pra mim ganha uma dimensão inimaginável. E nós vamos analisar essa música. Eu analisei essa música do Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, e mencionei Coisas da Vida da Rita Lee num trecho dessa análise. E eu achei muito bacana, vocês comentaram muitas vezes, comenta mais isso daí, comenta mais músicas. E tem muitas músicas, a obra é extensa, de compositores que falaram do mundo espiritual, ou que falaram de uma questão espiritual assim, mais sutil, outras mais explicitamente. E essa aqui, Coisas da Vida da Rita Lee, é uma canção que fala do momento do nosso desencarne, daquela condição de desprender da matéria, da condição de deixar o próprio corpo e seguir um novo caminho, e também da perspectiva de que a vida é efêmera, passa rápido, e isso é o que ela quer dizer. Se você, como eu, ouvir essa música e não percebia exatamente essa profundidade, perceba agora. Escuta com o coração aberto e veja se por acaso não faz sentido para você entender o que ela quis dizer. Bom, ela começa essa música, essa letra, dizendo assim, ó. Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída. O que ela quer dizer? A lua, pessoal, representa aqui para mim o fim do dia. Acabou o momento do sol, o dia está acabando, é o fim de um ciclo. Quando a lua apareceu, ela quer dizer, quando eu envelheci, quando chegou o momento de eu perceber que tinha acabado alguma coisa, acabado um ciclo, no caso, o ciclo da minha vida. É claro, e vou já dizer outra vez, sempre você pode analisar pelo ponto de vista mais romântico, de um luau, estávamos tocando e de repente a lua apareceu e eu era uma sonhadora, eu sonhava com o violão na mão. Mas então escuta o resto da letra e vê se isso faz sentido. Se você depois não vai ter que ficar fazendo uma ginástica aí para tentar adaptar o que você está entendendo. Mas eu vejo aqui, quando a lua apareceu, uma maneira metafórica bonita de dizer, quando eu envelheci, quando acontece de acabar o dia, quando acontece de acabar o período que nós estamos aqui na Terra, quando acontece de acabar a vida, ninguém sonhava mais do que eu. Ou seja, ela ainda tinha planos, ela tinha sonhos, tinha objetivos. Ela se reconhece como uma pessoa que percebe que a vida acabou, não no momento que ela estava escrevendo essa música, né? Por isso é uma percepção que ainda tem um valor maior. Ela era uma menina jovem quando escreve o ano de 1976. Então, quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Era uma pessoa que tinha muitos planos, muitos sonhos, mas era tarde. Já era tarde, ela disse. Mas a noite é uma criança distraída. Olha que menção bonita que ela fala. A noite é uma criança. Ou seja, ela vai crescer muito. Esse fim do ciclo, que pode ser de uma vida, de um dia, vai recomeçar logo depois. Acaba um dia, começa outro. Acaba uma vida, começa outra. Acaba um mês, começa outro. Acaba um ano, começa outro. A vida é cíclica. E Deus faz assim, talvez para que percebamos as coisas que vão passando. Senão não teremos uma referência, dia e noite, tarde e cedo. Então, já era tarde.
Então, quando eu percebi que eu envelheci, quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Eu tinha muitos planos, mas já era tarde. Eu não percebi, passou tão rápido. Pois a noite é uma criança distraída. Aqui também remete assim: nossa, o ser humano vive distraído. Ele é como uma criança que não percebe as coisas acontecendo. Ele só foi perceber quando a lua apareceu. Ele só foi perceber quando acabou o dia, quando bateu o sinal, quando chegou a hora de dormir. E ele não aproveitou. Quando chegou a hora do fim da viagem acabar, o dia de retornar, a volta às aulas. E ele não percebeu o quanto ele desperdiçou o seu tempo. Então ouça outra vez essa primeira estrofe. Quando a lua apareceu, quando eu envelheci, ninguém sonhava mais do que eu. Eu tinha muitas ideias, muitos sonhos, mas já era tarde. Mas a noite é uma criança distraída. Então a noite é como uma criança que tem muito o que aprender, tem muito chão pela frente. Tanto ela pode dizer de um recomeço aqui, quanto dela própria, do ser humano. Uma criança distraída. Sei que não é mal, como Jesus fala. Um dia entenderás, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. O homem em si ataca de medo. Ele ataca por não conseguir se defender ou não ter autoconfiança. Então, a noite é uma criança distraída. Olha agora a segunda estrofe, vai ficando mais bonito. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho o ser humano nessas horas de partida. Opa, ela está ficando bem explícita aqui. Depois que eu envelhecer, ninguém mais, ou ninguém precisa mais me dizer. Ou seja, devia ter falado isso quando eu era jovem. Devíamos ter percebido isso quando tínhamos juventude. Agora é tarde, como ela diz na primeira estrofe. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer. Porque agora eu já estou percebendo. Ou que, mesmo que eu não perceba, já não dá mais tempo, já é tarde. Isso não devia ter acontecido só depois que eu envelheci. Devia ter acontecido antes de eu envelhecer. Como é estranho o ser humano nessas horas de partida. Por quê? Porque agora ele começa a apresentar seus medos, suas dúvidas, vai tentar correr atrás do prejuízo só agora, filho. Agora que você vai dar um pouco de ouvidos à espiritualidade, ao mundo espiritual, às informações que tanto você teve oportunidade na vida. E pessoal, quando você fala de morte, quando se estuda sobre a vida espiritual, Deus sabe a minha intenção, a sua intenção. Ele sabe que a gente não quer morrer. Não é porque um médico estuda sobre uma doença que ele vai fazer o médico pegar essa doença. Nada disso. O médico busca a saúde estudando uma doença. Então, não tenha medo de falar de morte, de estudar sobre a morte, de ver como é o mundo espiritual. O que ela está dizendo nessa estrofe para mim é isso. Então ninguém mais precisa me dizer como é estranho o ser humano nessas horas de partida. Eu estou vendo em mim. Eu estou percebendo nas pessoas que ficaram velhas, que não aproveitaram bem seu tempo, agora em dúvida, com um comportamento estranho, viveram como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É algo muito estranho o nosso comportamento depois que envelhecemos, e é o que ela diz. Vamos mais. É o fim da picada. Depois da estrada começa uma grande avenida. No fim da avenida existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. Olha que bonito. Essa letra é mais explícita do que a letra de Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, mas também é profunda. Olha só, é o fim da picada. Nós temos essa expressão em dizer, é o fim da picada, como sendo algo ruim. Nossa, como isso foi acontecer? Isso é o fim da picada, hein? Como se fosse algo ruim. Pode representar isso também, que é a nossa impressão e que é a nossa percepção sobre a morte. Acho que o Chico Anísio que falou algo assim: eu não tenho medo de morrer, eu lamento morrer. Eu acho que um desperdício, algo assim, né? Não sei se o Chico Anísio tinha intenção ou ideia sobre a vida após a morte. Mas aqui ele fala, o fim da picada, como representando a nossa percepção de que morte é o fim da vida, é o fim do mundo, ou que morte é algo ruim, que morte seria a vitória do mal sobre o bem. Não, isso é uma percepção completamente equivocada. Então ela coloca, é o fim da picada, mas também pode representar, é o fim da vida, é o fim desse trecho pequenininho. Picada aqui, que essas pessoas, é o fim da picada, o que é na verdade, literalmente? É quando você está numa mata, na selva, perdido, e você encontra uma picada, um caminho, um trecho de estrada, um trecho que dá para você sair da floresta.
Só que muitas vezes esse trecho não dá em nada. Você vai indo, e chega no fim e não tem saída. Então é o fim da picada, é o fim daquela esperança que você tinha de sair daquela situação. Então, tudo isso representando nessa frase, é o fim da picada. É uma coisa que nós vemos como ruim, é algo que chegou num ponto que não vai dar em nada para os que acreditam que acaba, mas também é o fim de uma estrada pequenininha. É o fim do momento de vida pequena. Quando eu mencionei essa canção na música que eu falava da letra, quem sabe isso quer dizer amor, foi justamente nessa parte, quando ele fala, se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, eu cito esse trecho, depois da estrada começa uma grande avenida. Então depois dessa picada, depois do fim dessa vida, quando a lua apareceu e esgotou o nosso tempo aqui, há muita coisa que vem com uma avenida maior, a vida espiritual. Aqui ela coloca estrada e o Milton Nascimento coloca como ribeirão. Ela coloca uma grande avenida e o Milton coloca um braço de mar. Tão lindo, um tanto quanto o outro. Eles querem dizer, você vai sair de algo menor e entrar para algo maior, algo mais profundo, algo mais bonito, algo maior do que você talvez pudesse imaginar. Então ela continua e diz, e no fim desta avenida, né, e no fim dessa avenida, existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. Existe a continuação, pessoal, o reencarne, as opções que você vai ter de novas vidas, para que você se continue melhorando, progredindo sempre. Então, o fim da picada é na nossa percepção, que é algo ruim, que é algo que acaba, que é algo que você agora se esgotou. A lua vai aparecer para todos, vai chegar a nossa velhice. Eu sempre costumo dizer para os meus filhos, meus sobrinhos, ó, a velhice do papai é definitiva, mas a sua juventude é provisória. Dizendo, aproveitem meus filhos, aproveitem meninos, por quê? Porque passa. Mas esse aproveitar não é ser um desregrado, um desmiolado, não vai na escola para poder ficar brincando, ou vai quando começar a idade de dirigir, fazer estripulias com o carro, ou ficar bebendo coisas... Não, não. Respeite a sua saúde e viva de uma maneira que a saúde se prolongue o máximo que ela puder. Então aproveita com sabedoria a sua vida, porque ela é provisória. A velhice do papai, eu não me considero tão velho assim, mas, ou seja, não tem mais volta, é o fim da linha, é o fim da picada. Mas nós vamos chegar num tempo de recomeçar, e a hora que acabar essa picada, começa uma avenida muito grande, o mundo espiritual, as colônias, a representação muito mais profunda e maior do que é o que eu estou entendendo e vendo aqui na Terra, tá bom? E aí ele diz, e depois dessa avenida, depois do mundo espiritual, ainda tem mais coisa. Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. Então aquilo que eu achava que não tinha mais saída, que acabou para mim, que não tem mais chance, que perdi, o tempo perdi, não é bem assim. Aliás, não é nada assim. Existe uma chance, existe uma sorte, uma aventura, que existe também uma nova saída. Porque Deus nunca vai abandonar seus filhos. E se você que está me ouvindo aqui agora, está com a idade avançada, já idoso, não se preocupa não, esse é só o seu corpo físico, você vai continuar vivendo, existindo com tanta juventude, tantas são as chances que teremos ainda até a perfeição. Fica sossegado, não permita que algo criado por Deus assuste seu coração. É inútil ter medo do inevitável, é inútil ter medo do pôr do sol, do nascer, da morte, é inútil porque você não muda e vive com medo desnecessário, e sim compreender e viver melhor, acredite em mim. Aí ela diz então, ó, qual é a moral? Ela faz uma interrogação. Qual vai ser o final dessa história? Qual é a moral? Ela deixa uma pergunta pra gente. Qual é a moral? Ou seja, se não fosse assim, o que seria da vida? Que sentido teria eu me dedicar, eu tentar aprender muitas coisas, eu treinar minha paciência, eu tolerar, renunciar a tanta coisa, eu abrir mão de algo bom para mim, para fazer alegria o outro, para fazer a alegria do meu filho, a alegria das pessoas que gostam das palestras. Por que me doar tanto? Qual é a moral disso? Não tem recompensa nenhuma, não é recompensa financeira, não tem uma recompensa de conquista, de crescimento. Qual é a moral? Ela faz essa pergunta, como se fosse, se não fosse como eu estou falando, diz Rita Lee, se não fosse assim, como seria? Qual é a tua sugestão de vida? Qual é a moral?
Qual vai ser o final dessa história? O final vai ser assim, acabou? Morreu, acabou? Então compensaria ser mal, compensaria ser um homem desregrado, compensaria fazer tudo o que eu quisesse fazer. E se eu morro, mas pelo menos aquele que também não fez também morre e acaba para todo mundo? Então, por que o compromisso com a honestidade? Por que o compromisso com a verdade e o bem? Porque tem uma moral por trás dessa história, tem uma regra, tem uma lei. E que respeitando essa lei, por mais que seja difícil andar na linha e ser uma pessoa íntegra e honesta, por mais que seja difícil respeitar a fidelidade, visto que nós somos tão ainda pouco ligados à monogamia, por que é valioso eu respeitar meu companheiro, minha companheira? Porque isso é a moral. Isso é o que eu estou adquirindo em muitas encarnações, e mais uma se acabou, a lua chegou, e eu preciso ter uma moral melhor. Qual é a moral dessa história? A moral da história é você melhorar, é ter melhorado. Espero, quando voltar ao mundo espiritual, e vocês também, que ganhemos um abraço da nossa família, do nosso anjo da guarda, e eles digam: parabéns, Tato, você voltou muito melhor. E esse melhor é a moral melhor, com mais virtudes, menos vícios. E todos vocês sermos reconhecidos por Jesus, assim, por irmão. Maravilha, cara, você foi bem, você aproveitou. E bem significa o quê? Que eu não vou morrer? Não, não, nada disso. Bem ou mal, a morte é certa. A lua vai aparecer, o fim da linha chega, o fim da picada está com a hora marcada. Mas quando nós estamos aqui na Terra e aproveitamos bem esse tempo, não importa quando for o momento de voltar para casa, porque voltaremos com mais sabedoria, com mais elevação, com uma moral melhor. Então qual é a moral? A moral é aquilo que eu vou adquirir nesta encarnação, mais uma vez, aprendendo mais, sendo mais. Qual vai ser o final dessa história? O final dessa história vai ser quando eu chegar à condição dos espíritos puros, dessa história que eu conheço, de reencarnações. Por enquanto, o final eu não sei como que é, mas estou caminhando para ela, estou caminhando para muitos finais de encarnações, cada vez melhor. Aí ela continua: eu não tenho nada para dizer, por isso digo, olha que legal, eu pensei bastante nessa parte. Eu não tenho nada para dizer, por isso digo. Parece um paradoxo. A gente fica meio verborrágico quando está com medo. Algumas pessoas, eu vi isso num episódio do Black Mirror, num seriado. Você às vezes fica com medo, você fica meio falante. Eu percebo isso no consultório, quando os pacientes chegam lá, estão com medo de tomar uma anestesia, ou de começar a dar. Eles ficam falantes, me contam. Não é nem para que eu não comece, mas eles ficam tentando, sei lá, se justificar. Então, como eu não tenho nada para dizer, que era hora de eu me silenciar, acalmar meu pensamento, meu coração, eu digo, eu falo. Como eu não tenho nada para dizer, por isso eu digo. Por quê? Porque eu não compreendi. Eu não entendi que era hora de não ter nada mesmo para falar, no sentido de compreensão, e não de desespero, não de ansiedade, não de incômodo espiritual. Eu não tenho nada para dizer, então eu me calo, deveria ser. Então eu aguardo um momento. Eu não tenho nada para dizer, por isso digo. Muitas vezes eu escuto de pessoas que não querem dormir, estão no hospital, de medo de morrer dormindo, então tentam ficar acordados. É a mesma ideia. Eu não tenho nada para dizer, por isso digo. Eu tenho medo de morrer, então por isso fico acordado. É um comportamento contrário ao que deveria ser. Note que ela fala: eu não tenho nada para dizer, por isso digo. Como assim? Não era então para se dizer somente quando tem algo para dizer? Mas eu não me preparei, eu não sei o que é a morte, eu estou desesperado, eu estou me apegando onde dá. E então estou falando qualquer coisa, pedindo ajuda. Muito profundo, hein? Muito profundo. Essa é a minha interpretação. Se você tiver alguma outra, por favor, anota aqui comigo. Eu gravo esses vídeos com essa intenção, de ouvir vocês dando opiniões. Muitos me sugeriram músicas. Eu fico muito feliz de poder tocar alguma coisa em vocês profundamente. Então ela diz: eu não tenho muito o que perder, por isso jogo. Bonito também. Ela não tem muito o que perder, então ela está vivendo uma vida meio desregrada, por exemplo. Quando ela diz também: eu não tenho muito o que perder, pode ser uma visão de que ou eu vou perder meu corpo, eu vou perder
tudo que eu tenho aqui, então não tenho perigo de arriscar, de tentar aprender, de buscar conhecimento, porque tudo isso aqui vai ser perdido. Então, esse trecho aqui, eu pensei bastante para não tentar deixar escapar nada ou não me equivocar muito. Mas quando ela diz, eu não tenho muito o que perder, por isso jogo, dá a impressão, eu vou arriscar, eu vou lutar, eu não tenho o que perder, porque na verdade eu não vou levar nada daqui. Então não tenha muito medo, pessoal, de perder dinheiro, de perder oportunidades, mas desde que você aprenda. Claro, não seja uma pessoa inconsequente, mas tente ser alguém que consegue buscar algo para sua vida. Arrisque-se, confie em Deus. Eu não tenho muito o que perder, nós não temos muito o que perder, mas não podemos ficar paralisados. Lembra da parábola que Jesus conta dos talentos? Quando ele diz que ele dá 5 talentos a uma pessoa, 2 talentos para uma outra e 1 talento para uma outra. Os que têm 5 multiplica para outros 5, 2 para outros 2, são muito bem reconhecidos pelo Senhor, mas aquele que tem 1 fica com medo, enterra seu talento de medo e ele é repreendido. Ó, servo preguiçoso e mau, pode ser que se aplique aqui. Eu não tenho muito o que perder, eu vou tentar aumentar o meu talento, eu vou tentar melhorar. Eu não vou ter medo da vida, porque a vida é para ser jogada, para ser vivida. Com toda a cautela, com todo respeito, mas buscar conhecimento, buscar crescer, tá bom? Isso é valioso demais. Aí a frase final que eu acho incrível, ela diz, dessa estrofe, eu não tenho hora para morrer, por isso sonho. É claro que ficou lindo dizer, eu não tenho hora para morrer, por isso sonho. Mas se eu tivesse ali com ela compondo, eu acho que eu diria, eu não tenho hora para morrer, por isso vivo. Então, como eu não tenho hora para viver, morrer, eu tenho que viver as coisas, tenho que fazer, dar um abraço no meu pai, como na música Trem Bala fala, né? Abraça seus pais enquanto eles estão aqui, faz as coisas que depois você pode se arrepender quando não der mais para fazer. Aproveita a fazer as pazes com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Eu não tenho hora para morrer, eu não sei quando vai ser esse momento, eu não sei quando a lua vai aparecer para mim, quando vai acabar o meu tempo aqui na Terra. Então, eu não tenho hora para morrer, por isso vivo. Mas é lindo também, como ela falou, por isso sonho. É que para mim, nossa, lindinha, como você é insistente, né? Ó, aqui, ó. Você quer aparecer lá, ó? Vai, deixa eu gravar aqui, velho. Você nem gosta muito da Rita Lee? Eu não tenho hora para morrer, por isso sonho. Me dá aquela ideia, eu não tenho hora para morrer, então eu fico assim meio idealizando as coisas. Mas é claro que ela está dizendo algo muito mais profundo, muito mais correto do que eu estou vendo. Eu não tenho hora para morrer, por isso eu sonho em viver tal coisa e vivo, tá? É isso que em si eu entendo. Nós estamos aqui, pessoal, e nessas 3 questões ela coloca, não tem nada para dizer, por isso digo, significa eu fico com medo, não estou preparado, fico falando coisas sem sentido quando é hora de me calar, de silenciar o coração, de compreender que chegou a hora da morte, do meu desencarne, né? Eu não tenho muito o que perder, por isso jogo, lindo, eu vou arriscar a minha vida, eu vou empreender aquilo que eu acredito, eu vou fazer aquele curso, eu vou me esforçar, eu vou tentar, não vou deixar passar. E eu não tenho hora para morrer. A vida é curta, pessoal, ela é efêmera. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Então, a vida é muito curta e não há tempo para brigas e futricas. É o que John Lennon canta na música de Paul McCartney. We can work it out. Então, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho hora para morrer, eu devia ser um completista, usar bem meu tempo, só para coisa boa, só para coisa elevada. Ela está concluindo. É maravilhosa a conclusão. Ah, esse lamento me parece triste. Assim, são coisas da vida. A vida é assim. Se eu pudesse fazer diferente, mas não posso. É lei. Lei de Deus, a vida é assim. São coisas da vida. E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Aqui para mim fica bem claro, o espírito está fora do corpo e vê o próprio corpo. A gente se olha e não sabe se vai ou se fica.
Puxa vida, Rita. Puxa vida, que letra profunda. Puxa vida. Muito profunda. A gente não sabe se vai ou se fica e fica se olhando ali. Muitas vezes se olhando no velório, muitas vezes se olhando caído no chão, teve um colapso, muitas vezes em cima da cama, falecido, e a gente se olha e não consegue se desprender. A gente fica preso ao nosso corpo físico. Preso ao corpo físico, não a mim mesmo, porque eu sou o espírito. E eu fico ali, não sei se eu vou ou se fico. Eu deveria ir, deveria ter coragem, mas sou apegado ainda. O apego, pessoal, não é significado de amor, senão Jesus seria o ser humano mais apegado do planeta. E foi o mais desapegado, a ponto de falar, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, Pai, é tudo que eu sou, tudo que eu fiz, meu corpo inclusive, fica para o planeta Terra. Crucificado, depois vai ser sepultado, tudo aquilo que vocês conhecem. Mas o meu espírito é teu e eu entrego-me a ti. Eu vou embora livre, nenhum preconceito, nenhuma amarra, nada me prende aqui. Mas a gente não está nesse nível. A gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Poxa vida, que letra bonita, pessoal. Se vocês não conheciam essa música, busquem conhecer. Se vocês já conheciam, espero que daqui para frente, todas as vezes que vocês escutarem, vocês coloquem ela num patamar maior, de alguém que se preocupou em escrever uma letra que fosse, através de uma canção tão bonita, uma música tão bonita, tornasse uma canção que nos fizesse melhorar. Quando a lua aparecer para você, que não seja tarde, que você não se veja uma pessoa que não estudou o assunto, que não aproveitou para brincar com seus filhos, com seus pais, que não aproveitou para brincar com si mesmo, nas coisas tão bonitas que a vida oferece, aproveitar para ser feliz, para entender que nós estamos num planeta difícil de provas e expiações, mas há disponível uma felicidade já bem grande, que a gente não faz uso. É como se estivéssemos num clube cheio de piscinas maravilhosas e ficamos aqui brincando no tanquinho de lavar pés. Não façamos isso da nossa própria vida, porque depois nós mesmos vamos reconhecer que desperdiçamos e que na hora de ir embora vamos ficar presos, querendo voltar atrás, querendo um pouquinho mais de tempo para aproveitar, querendo ganhar uma moratóriazinha. E a moratória é legal, porque a gente fica feliz com isso. Mas não quero viver de moratórias, eu quero viver da vida que eu tenho já e que Deus me ofereceu e que me oferece a cada encarnação. Tá bom, pessoal? A gente sempre escuta falar que nunca é tarde na vida, mas há coisas que são tarde, sim. Meu papai e minha mãe já têm 88 anos. Não dá para minha mãe participar de uma corrida de atletismo, não dá para ela fazer medicina agora. Dá para ela começar a estudar alguma coisinha para estar preparada para a próxima encarnação. Mas caia na real, o tempo das encarnações passa, o corpo fica perecível, o corpo fica velhinho, ele é perecível. E a gente não consegue fazer tudo a hora que a gente quer. Mas enquanto você tem vida, enquanto você tem força, aproveita, viu? Leia livros espíritas, busque essa informação, leia livros não espíritas também. Busque meditar, busque transcender, busque prestar atenção na vida com mais alegria no olhar. Se seus olhos forem luz, quanta luz é seu corpo? Mas se seus olhos forem trevas, quantas trevas há em ti? Ou seja, você pode ver uma flor e se embelezar com ela, você pode experimentar um suco e falar, nossa, olha o gosto do caju, como é gostoso, olha o gosto do pêssego, olha o gosto do coco, olha o gosto do morango, olha a criatividade de Deus. E não reclamar que está azedo, que está sem açúcar, que está não palatável para você. Bem, pessoal, espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado de mais essa análise, porque eu curti muito. Tenho curtido muito em perceber que essas letras transcendem a gente. E que se o compositor é um ser que está conectado com a espiritualidade artística do alto, quem sabe eles também não foram inspirados por seres elevados a nos trazer a informação, a nos trazer, através da beleza da arte, algo que pode ser bom demais de ouvir. Meus amados amigos, quando a lua aparecer,
Ninguém precisa mais dizer pra gente quanto é estranho ser um ser humano nas horas de partida. E que nós possamos ser esses seres humanos cada vez menos estranhos, porém mais felizes. Beijão a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima.